Flamengo finalmente achando reserva de Guilhermo Varela, Pedrão. Vamos comentar sobre isso, meus amigos. Tem informação e também CBF não acatou o pedido absurdo do Botafogo de John Textor contra o Flamengo. Vamos falar sobre isso também, meus amigos. Tem informação aí sobre a chegada do Flamengo na cidade do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre isso. Tô aqui na Bolívia ainda. Você que tá aí, meu querido, vai assistir até o final. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Também comigo, Rubro-Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Pedrão, tu tá onde, Pedrão? Eu tô aqui no aeroporto de Santa Cruz de la Sierra. Voltei a Santa Cruz. Meu voo parte daqui a pouquinho para São Paulo. De São Paulo vou para Galeão, Rio de Janeiro. Só que meu carro tá no Santos Dumont. Depois eu vou ter que sair do Galeão, pegar um Uber para ir pro Santos Dumont, para pegar o carro, para enfrentar a Avenida Brasil. Aí sim, para chegar em casa, essa batalha e essa saga para assistir o Flamengo na Bolívia, em La Paz, após a derrota na Libertadores. Infelizmente, né, meus amigos, para a equipe do Bolívar, a delegação do Flamengo deixou La Paz ainda na madrugada. O time chegou à cidade do Rio de Janeiro por volta das 6h10 da tarde, da manhã, tá? Os jogadores do Flamengo, enfim, desembarcaram no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. Na quinta-feira, hoje, no caso hoje, é 25, o elenco recebe folga. A representação está marcada para sexta-feira, no próximo dia 26, quando o Tite começa a preparar os jogadores para o clássico contra a equipe do Botafogo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E eu vou dizer um negócio para vocês, meus amigos. Eu sei que o Tite foi a primeira derrota do Tite em 22 partidas, né? Em 23 partidas, aliás, o Tite completou nessa temporada de 2024, contando os amistosos que o Flamengo jogou. Foi a primeira derrota do Tite. Só que, cara, esse jogo contra o Botafogo, naturalmente ele vai ter um peso diferente, porque as pessoas, os torcedores do Flamengo, acredito que, não todos, mas boa parte da torcida do Flamengo vai cobrar um desempenho forte. Ué, não poupou lá contra o Bolívar? Então, queremos ver desempenho agora contra a equipe do Botafogo. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer e o torcedor do Flamengo vai cobrar na razão. Que se jogue então numa intensidade muito alta, muito forte contra o Botafogo e que se conquiste uma boa vitória no estádio do Maracanã. Aliás, a diretoria do Flamengo precisa fazer um trabalho melhor lá na comunicação com a CBF. Porque assim, com todo respeito à CBF, mas por que o Flamengo... Eu só queria saber o porquê. Por que o Flamengo vai a La Paz, joga na altitude de 3.660 metros e no domingo joga às 11 horas da manhã e o Palmeiras vai para a altitude de Quito, né? Venceu, aliás, o Suco Del Valle lá, o Palmeiras, do Abel Ferreira, venceu o Del Valle na altitude de Quito, e aí os torcedores do Flamengo já estão pegando isso, a gente vai repercutir sobre isso também. E o Palmeiras joga só na segunda-feira. Por que isso acontece? Enfim, eu gostaria de entender essa situação, né? Poderia botar o Flamengo também naturalmente para jogar na segunda-feira, mas vamos avançando, meus amigos. E aí, eu aqui do canal Mengão Melhor, naturalmente vou cobrar uma boa atuação do Flamengo contra a equipe do Botafogo e também uma boa atuação do Flamengo quando o Flamengo foi enfrentar o Bolívar no Rio de Janeiro. E eu não tenho a menor dúvida quando o Flamengo foi enfrentar... Sabe por quê, gente? Eu via nitidamente no jogo, esse time do Bolívar é fraco, cara. Não é um time maravilhoso, esplendoroso, caramba, é o Manchester City da altitude. Não é, rapaz. O Flamengo ensaiava uma marcação-pressão, já roubava a bola dos caras, só que não dá para marcar pressão na altitude. É impossível uma situação dessas. É surreal jogar na altitude, mas e olha que eu não me posiciono contra jogar lá não, porque se os caras nasceram lá, se o mando de campo dos caras é lá, então que vá lá e joga com os caras. Só que eu subi escada lá, eu subi ladeira lá, Pedrão, mas tu não tem porte de atleta, tu é gordo, meu amigo, mas o bagulho é surreal, brother. Vocês não têm ideia, não dá. Tem que ter uma estratégia muito bem montada para ganhar dos caras lá. E aí... O que eu estou percebendo naturalmente nas redes sociais, a torcida do Flamengo está revoltada com o Tite e eu não tiro a razão do torcedor do Flamengo de estar revoltado com o Tite, eu não tiro a razão, afinal de contas, na minha concepção, a competição que mais importa para o torcedor do Flamengo é a Copa Libertadores.
O Flamengo vencendo a Libertadores chega ao tão sonhado tetracampeonato. E nesse momento, não vou mentir para vocês não, a classificação está sim ameaçada. Hoje tem Milionários e Palestino. Só que aí, meus amigos, já estão botando negócio de Jorge Jesus. Aí bota aquele vídeo do Jorge Jesus falando que não poupa. Só que aí o pessoal não posta o vídeo todo. Ele falou que não poupa, mas desde que a fisiologia não comunique, né, que o jogador vai estourar. E aquela mítica escalação do Flamengo do Mister, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Gerson, Arão, Arrascaeta, Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, essa mítica escalação, a escalação que o Flamengo foi campeão da Copa Libertadores da América sobre o River Plate, né? Assim, não que terminou o jogo, mas que iniciou o jogo, essa escalação só jogou 8 vezes juntos. E a primeira vez que esses caras todos, essa legião de jogadores maravilhosos jogaram juntos, foi naquele 3-0 sobre o Palmeiras do Filipão no Maracanã, né? Que o BH fez gol, que o Arrascaeta fez gol, que o Gabigol fez gol de cobertura por cima do Everton, só que as pessoas não lembram disso. Vira e mexe eu lembro. Não jogava o Felipe, joga o René. Não joga o Rafinha, joga o Rodinei. Joga o Lincoln, tanto é que o Lincoln... Aí eu não sei se ele começou como titular nessa partida ou se ele entrou durante o jogo, mas o Lincoln fez gol contra o Botafogo. O Renier fazia gols também. Então assim, não era absolutamente todo jogo aqueles 11, não poupa e vai que vai. Não era assim também não. Pedrão, tu tá passando pano pro Tite. Eu não tô passando pano, eu só tô querendo dizer, meus amigos, que o pessoal já tá levantando hashtag fora Tite. E eu não vou entrar nessa corrente, pelo menos nesse momento. Porque pra mim, desculpa, torcedor, mas pra mim isso é uma loucura, cara. Porque aí, daqui a pouco, sai o Tite, vem um outro gringo aí, entendeu? A Sampaoli, aí vai ficar uma bosta. Aí vem outro, aí vai ser mais um ano desperdiçado do Flamengo, igual a 2023. E eu não quero isso pro Flamengo, eu quero um ano vitorioso pro Flamengo. E pra mim ainda não é vitorioso, não é porque venceu o Carioca que é vitorioso. Eu tô aqui com o torcedor pra cobrar. Entendeu? Mas também, assim, não vou generalizar que é todo mundo. Pedir pra demitir o Tite, para trazer o Jorge Jesus, sendo que o Jorge Jesus ganha não sei quanto lá nas Arábia, é caro pra Cacildes, não vai vir, não adianta que não vai vir, se viesse, ó, demite ontem, mas não vai vir. Gente, sinceramente, aí a Raíssa Simplício traz a informação aqui que esse discurso de que o Jorge Jesus não poupava incomoda a diretoria do Flamengo. Aí é problema deles lá também, né? Eu digo aqui e falo que eu sou viúva do Mister Jorge Jesus. E é melhor ser viúva do Mister, que nem eu falo Fernando Gil, do que ser noiva do Sampaoli, né? Do que ser mulher do Paulo Souza, do que ser, enfim, eu sou viúva do Jorge Jesus, mas apoiar uma loucura dessa, sinceramente, eu não vou apoiar nessa altura do campeonato. E falando em altura, falando em altitude, o Matias Vinha ontem, né, na entrevista coletiva, aliás, o Vinha marcou o seu primeiro gol, ficou meio ofuscado, né, esse gol do Vinha, e foi um belo gol do Flamengo, hein, cara. Foi uma jogada trabalhada, uma jogada, apesar do jogo fraco que o Flamengo fez, com várias ligações diretas, e pra mim tá errado, eu conversei com alguns torcedores, eles até discordam de mim, pô, Pedro, mas veja bem, não tem como sair jogando, é difícil sair jogando, o gol saiu de... Não, mas o gol saiu, o Rossi jogou, mas teve uma jogada trabalhada ali, entendeu? E esse negócio de bola longa na altitude, o ar é rarefeito, velho. O Rossi bateu o tiro de meta, a reposição de bola, a bola ia lá no goleiro do Bolívar. Por quê? Porque não tem um time da bola, bicho. É difícil você pegar o time da bola. Entendeu? Eu tô aqui no aeroporto, tá, gente? É difícil, então eu discordei um pouco dessa estratégia do Tite. Acho que não precisava acelerar tanto o jogo, cadencia o jogo. E o Matias Vinha comentou sobre como é jogar na altitude, como foi marcar o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Vamos ver o que ele falou. Fico muito feliz por fazer meu primeiro gol com a camisa do Flamengo, mas temos que seguir em frente. O Flamengo, durante o jogo, começa a sentir muito a altitude. Fica um pouco pesado, sem força, mas temos que trabalhar para o jogo que vem. Ciente que a pressão aumenta com o tropeço na altitude, o Uruguai afirmou que as críticas são compreensíveis para um time obrigado a vencer todas as partidas.
Abre aspas pro Vinha de novo. Estamos em um time que tem que ganhar todos os jogos que enfrenta. Então essa pressão é responsabilidade nossa. Vamos buscar os 3 pontos sempre. E, enfim, os colegas estavam conversando com um membro da comissão técnica do Tite, que eu não vou comentar aqui. Ele falou, olha, agora é buscar os 9 pontos. E é buscar, o Flamengo está obrigado a buscar os 9 pontos na Copa Libertadores. Vai pegar um Palestino fora de casa, com todo respeito ao Palestino, mas o Bolívia meteu 4 lá, o Flamengo tem que ir lá e tem que ganhar e tem que fazer saldo de gol, porque o saldo do Bolívia está muito maior que o Flamengo. Hoje, aliás, nós temos Milionários e Palestino do Chile, né? Se o Milionários vencer por uma determinada, meter 2 ou meter 3, o Flamengo estará fora da zona de classificação. O jogo é lá no Palestina, em Coquimbo, aliás, o jogo. Essa partida não vai acontecer na altitude do Milionários, mas o time do Milionários, pelo que eu vejo, é um time melhor do que o Palestino. Acho que um empate seria o melhor resultado, mas uma vitória do Palestino também não acredito que seja um mau resultado. Acho que o Palestino não vai passar, tá? Para a próxima fase da Copa Libertadores, até porque enfrenta o mesmo Bolívar agora na altitude. Então o Bolívar ele já tem no mínimo 12 pontos. Já tem 9, mas vai ganhar no Palestino na altitude, no mínimo 12, né? E o próprio Léo Ortiz, né, que deu entrevista, né, enquanto nesse momento passa um ônibus aqui, o Léo Ortiz deu entrevista e falou, agora vamos ter que buscar os 9 pontos. Vai ter que buscar, é o discurso deles agora. Já tropeçamos demais. E pra mim, esse negócio de poupar, não poupar, aí o pessoal tá usando muito também a palavra ciência. Aí tem gente chamando o Tite de... Assim, eu nem julgo, sabe? Porque assim... O torcedor do Flamengo é muito engraçado, velho. O torcedor do Flamengo ele tem uma criatividade impressionante. E já estão chamando o Tite de cientista maluco. Esse é o apelido do Tite aí. Já estão chamando... Eu não vou chamar de cientista maluco, não estou chamando. Mas já tem gente chamando de cientista maluco. E falando que se ele... Aí teve um torcedor que me abordou no aeroporto e falou, Pedrão, se fosse para levar a sério a ferro e fogo a ciência, não era nem para ter jogo na altitude. Eu fiquei pensativo. Acho que foi o Lindenblatt que falou comigo. Eu falei, pô, você tem um ponto. Só que aí já não... Fode da alçada do Flamengo, né? Aí já é Comebol e coisa e tal. E assim, e eu sempre defendo que tenha jogo mesmo, porque os caras nasceram lá e o mando de campo é dos caras e, meu irmão, o time dos caras é de lá e vai fazer o quê? Se o Flamengo fosse de lá, né, a gente não ia querer que jogasse lá, então não tem realmente... O tenso vai ser quando surgiu uma equipe maravilhosa da altitude, né? Que joga muito, né? Já surgiu o Del Valle, mas enfim. Vamos lá. Meus amigos, a CBF não acatou o chororô, eu vou chamar de chororô, até que se apresente uma prova robusta, né? Eu vou chamar de chororô, tá aí, ó, não acatou. CBF recusou o pedido do Botafogo para remover o árbitro Rafael Claus do clássico contra o Flamengo para o Campeonato Brasileiro 2024. Rafael Claus será o árbitro da partida entre Flamengo e Botafogo, né, do próximo domingo às 11 horas da manhã no Maracanã. Vamos madrugar no Maracanã. A solicitação, madrugar porque a imprensa chega mais cedo, coisa e tal. A solicitação foi feita diretamente à entidade após o depoimento do proprietário do Botafogo, John Textor, à CPI da manipulação de jogo e coisa e tal, no qual fez acusações, o John Textor fez acusações contra o árbitro Rafael Claus. No entanto, fica sempre no campo da acusação. Eu quero ver prova, eu quero ver áudio, eu quero ver no mínimo um print, assim como o Ministério Público de Goiás fez, com aquelas pessoas que estavam manipulando o resultado de jogos, né? Lembra? O Ministério Público de Goiás, né? Fez um trabalho extraordinário e expulsou esses corruptos todos aí, baniu os jogadores e coisa e tal. Cadê as provas? Infelizmente, não são apresentadas, beleza? Eu duvido se não tivesse realmente uma prova robusta, isso aí já não tinha vazado na imprensa, gente. Para ser bem sincero com vocês. E aí, voltando ao jogo de ontem, um time com o orçamento do Flamengo, aí eu vou tecer uma crítica, um time com o orçamento do Flamengo, vocês estão me entendendo? Um time que tem o dinheiro do Flamengo, 1 bilhão e lá vai fumaça de dinheiro,
Vocês estão me entendendo? Estão me ligando aqui, agora não dá para atender, tá? Agora eu tô fazendo vídeo, não vai dar para atender, infelizmente. Um time que tem um dinheiro do Flamengo, ter o Wesley na lateral direita, sinceramente, é algo complicado. É algo que finalmente algumas pessoas do Flamengo começam a observar que, ó, vai vir Copa América. O Varela vai para a seleção. E aí, vamos com o Wesley? Como vai ficar? É uma lacuna no time do Flamengo. É uma lacuna. E aí, naturalmente, o nome de Danilo, da Juventus, surge no horizonte rubro-negro. Danilo que é torcedor do Flamengo e começa, já vinha sendo falado, mas começa cada vez mais ganhar força nos bastidores do Flamengo, para o Flamengo. Só que aí vai depender aí do poder de convencimento do Marcos Braz, do Bruno Spindel, vai ter que ter viagem à Europa, porque é aquilo que o Braz, aí eu concordo com ele que o Spindel fala, é uma decisão de vida do jogador, né? Voltar para o Brasil, porque ele está na Europa, está adaptado, está feliz, bem ou mal tem mais segurança, aquela situação toda, qualidade de vida, e aí vai depender do poder de convencimento e da vontade do atleta também voltar ao Brasil, né? Ele que foi revelado pela categoria de base do América Mineiro, passou pelo Santos e depois jogou no Porto, Real Madrid, jogou no City, hoje joga na Juventus. É um senhor lateral direito. O Danilo realmente seria uma baita contratação caso o Flamengo fechasse. Beleza, meus amigos? Vamos lá? E aí, uma outra situação também que eu discordo, que alguns torcedores estão levantando, e aí é o que eu falo da importância de você ter um trabalho longevo, coisa que não... Vocês sabiam que o último treino... Gente, isso é um absurdo. Não sei se é absurdo demitir, não sei se estão escolhendo o técnico errado desde 2012. Mas desde 2012, o Flamengo não tem um treinador que começa e termina o ano. Isso, e em várias gestões diferentes, tá? Isso, para um clube do tamanho do... Duas, né, gestões diferentes, do Bandeira e do Landim. Isso para um clube do tamanho do Flamengo é uma vergonha. Aí eu não sei de quem é a culpa, se é de quem contrata, né? Ou se é de quem demite, que aliás é a mesma pessoa. Então, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. O erro está no momento da contratação porque contratou errado, ou o erro está no momento da demissão porque não tem paciência? É isso que eu quis dizer. É um absurdo isso, gente. Será que todos 30, 40 técnicos nesse período que passaram pelo Flamengo, nenhum presta, tirando o Jorge Jesus, que pegou e teve que sair, e saiu? Será mesmo? E o Reinaldo Rueda também, que saiu lá da... Né? E o Mano Menezes, aí, pelo amor. Então tem que rever essa parada. É isso que eu tô tentando conversar. Eu não tô falando nada, defendendo. A questão é, será mesmo? E aí, meus amigos, Tite deve contar com o retorno de 8 jogadores que sequer viajaram para a Paz. Varela, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Alan, Rascaeta, Pedro e Carlinhos. É óbvio, né? O mais querido, o Flamengo, né? Tá na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Espero eu que nesse ano vença o campeonato, não vou nem dizer brigar, vença o Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo estava 115 rodadas sem liderar o campeonato. E liderou agora no início. Eu quero ver agora liderar de verdade mesmo, né? Liderar o líder com L maiúsculo, com 3, 4, 5 pontos na frente. Aí já são mais de 116 rodadas que o Flamengo não faz isso. Meu querido, se inscreve no canal, dá aquela moral, daqui a pouco eu tô chegando no Rio, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.